Olá, amigo, tudo bem com você, meu irmão que está, ou irmã que está assistindo esse vídeo, dando continuidade a essa série de vídeos falando sobre as experiências fora do corpo, falando sobre essas experiências com anjo da guarda no mundo espiritual. Hoje eu vou reforçar um pouquinho o que eu comecei a falar no vídeo passado sobre esse mundo de ilusões, desse mundo de faz de conta, né? Buscando esclarecer melhor, né, sobre tudo isso, sobre essas ilusões no qual nós estamos mergulhados e não conseguimos entender e nos separar, né, disso tudo, e continuamos vivendo nesse marasmo, nesse faz de conta, de uma forma que o povo hoje não se vê feliz, está entristecido em razão de uma vida, né, vivida de forma errada, vamos assim colocar. Então, é a necessidade urgente de mudar a forma de viver, o paradigma, buscar uma forma melhor de vida do que essa que está sendo proposta hoje para nós, né? E, infelizmente, as pessoas não conseguem fazer essa parada, essa mudança e continuam, né, nesse mar de ilusões. Tá bem? Então, esse é o ponto principal. Então, conversando com você agora que ainda não é inscrito, busque se inscrever no canal, isso é muito importante para o canal. Deixe o seu like, né? O seu comentário também é importante, né? Busque fazer uma divulgação, né? Partilhar com alguém, se gostou do conteúdo, tá bom? Sei que é difícil ficar ouvindo, né? Talvez uma pessoa falando aí, mas tente meditar sobre tudo isso que eu estou colocando, né? Importante. Se você não tiver muito tempo para isso, coloque o celular no cantinho, deixa lá ele falando sozinho lá, e você aos poucos vai assimilando, né? Ouvindo e buscando entender. Tá? Então, querido irmão, irmã, eu busco falar para você, busco fazer com que entenda essas verdades todas que são colocadas, né? E fazer diferença na sua existência, na sua vida, né? Nas vezes que eu busquei fazer as experiências fora do corpo, quando sai desse organismo que aqui está, né? Porque é apenas um instrumento para viver aqui, nesse lugar, né? Como se fosse um avatar, né? Um ser espiritual que entra aqui, nesse mundo, através desse corpo, para poder fazer experiências aqui. Então, usa desse organismo para poder, né, fazer as experiências, viver, se locomover, interagir, enfim, né? E o espírito, ele veio de um lugar muito melhor do que esse, né? O mundo espiritual, e habitando esse corpo ele esquece, né? Vamos dizer assim, né? Tem um esquecimento de tudo aquilo que aconteceu antes, para que a vivência daqui seja a mais real possível. Se não acontecesse isso, se ele tivesse as lembranças dessa outra existência, seria impossível viver aqui nesse mundo, né? Impossível, digo para você, né? Porque esse organismo aqui funciona como uma prisão do espírito. Então, ficar preso num organismo, num lugar onde você tem limitações, muitas limitações, né? Limitações do agir, do falar, do se mover, do pensar, né? Muitas limitações para um ser muito maior, né, que é o nosso ser espiritual.
Imagine, uma vez fora desse corpo, né, quando você consegue fazer essas experiências aí desse corpo, as informações que entram são tantas que você não precisa fazer perguntas sobre isso, sobre aquilo, né, porque todas as respostas já estão em você. É como você entrar, né, numa teia de informações onde elas já estão contidas em você. Então, as perguntas que aqui você faz lá, não existem perguntas, porque as respostas são o momento, né? Pensou e a resposta já está na sua mente, né? É muito rápido essa comunicação, né? Então, imagine, né, viver aqui nesse organismo com todas essas limitações. Eu lembro de uma vez que eu fui num determinado planeta, né, e lá eles mostraram, né, uns seres gigantes, né, muito altos, mostraram na cidade onde eles residem, né, um lugar, uma indústria, um lugar de pesquisa, né, mostraram uma máquina, né, e me especificaram todos os detalhes do funcionamento dessa máquina, e eu entendi. Ao retornar aqui, só tenho a lembrança do que foi explicado, porque todo o funcionamento se foi. Você esquece, né? Você não guarda, né? Enfim, esse cérebro aqui, esse organismo que nós temos é muito limitado, muito pequeno. Não tem como ele interagir, né, com esse mundo maior, né? É por isso que as perguntas todas são feitas e as respostas não conseguem ser assimiladas. É por isso que não adianta responder determinadas perguntas, porque simplesmente o nosso organismo não assimila essas respostas, não consegue entender. Digo, o organismo, esse cérebro, essa capacidade mental que nós temos, né, não é o bastante para entender as verdades do universo. Então, o espírito, quando sai desse organismo, sim, ele entende. Mas uma vez aqui é impossível, não tem como ele entender as verdades. Podemos chegar perto de muitas verdades, né, muitas explicações, mas é apenas chegar perto, né? Você não vai conseguir a resposta total das perguntas, né, por causa dessa falta de condições do nosso cérebro, né? Uma outra coisa que foi percebido ao sair daqui é que lá as coisas acontecem muito rápido, o movimento, né? É como se fosse não existe tempo lá, mas as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Onde você aqui passou talvez um minuto, lá passou dias, horas, meses, né? As coisas foram muito rápidas, né? E aqui ficou parado, né? Daí, quando você retorna para esse organismo, né, é uma lentidão tão grande, meu Deus do céu. É a experiência, quando você começa a retornar, você vê as pessoas como se estivesse andando em câmera lenta, devagar. É isso que é a sensação desse mundo aqui, tudo lento, né? No momento que a energia, né, diminui a sua vibração, ela se condensa, transforma em matéria, né? Vamos dizer assim, a forma mais fácil de entender, né? E uma vez que ela sai desse estado que ela está aqui, de vibratório lento, e se torna uma vibração maior, ela se transforma em energia, em luz, né? Então, a matéria é uma energia condensada, né? Podemos dizer até que seja uma luz condensada, uma energia condensada, né? Não sei se essa é uma explicação boa, mas acho que dá para começar a entender, né? Então, esse mundo que nós vivemos aqui, onde eu sou sólido, você também, né? Uma energia condensada aqui no organismo, né? Isso aqui é energia.
só que transformada, né, num organismo. Então, essas células todas que compõem o nosso organismo aqui tem tanta energia, mas tanta energia, né? Vocês não imaginam, né? Quanta energia existe dentro de cada um de nós. Muita, né? Fora isso. Outro dia eu vi uma pesquisa aí falando sobre isso, né? E tanta energia dentro de um organismo que eu não lembro agora quais foram as especificações. Daria para iluminar uma cidade de São Paulo só um ser nosso aqui, um organismo só esse corpo aqui, por não sei quantos anos, né? Eu não lembro as especificações que foram colocadas, né? Mas era muita energia que por muito tempo, né, dá para você tocar, por exemplo, a iluminação, né, a parte elétrica de uma cidade muito grande, né? Só um ser humano. Então a energia condensada em nós aqui é extremamente grande, muitíssimo grande, né? E quando ela é liberada, né, essa energia toda liberada em espírito, né, somos os seres, né, de muita energia, né, que volta para a casa do Pai. Né? Não sei se estou conseguindo ser entendido, né? Mas nós vibramos numa frequência muito maior e quando chegamos aqui nesse corpo aqui, tudo é lerdo, lento, extremamente lento, né? Daí vem, né? Estive meditando muito sobre isso esses dias, sobre essa ansiedade, né? Então, o ser humano, ele é ansioso naturalmente, né? Ele quer fazer as coisas todas, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer se movimentar, quer fazer as coisas rápido. Não consegue porque ele está num organismo muito lerdo, muito lento, né? Daí vem as doenças todas acumuladas por causa da ansiedade. Eu vejo aí o animalzinho, o cachorrinho dormindo aqui quietinho, né? Um gatinho, qualquer criação, né? Uma planta parado, né? Os animais, eles passam a vida um pouco atividade, né? Vamos assim dizer, estão vivendo, mas muito lentos, né? As atividades dele, em geral, é muito lenta, né? Ficam dormindo, uma passividade muito grande, né? Os animais selvagens passam quase todo o tempo dormindo, né? Leão, tudo mais, se alimentando, enfim, são muito passivos, né? Eles estão integrados desse meio ambiente onde estão, fazem parte disso aqui tudo, né? Então, assim como tudo isso é lerdo, é lento, né? É um ser, é um organismo, né? Uma célula, né? Vamos dizer assim, esse mundo aqui é um ser vivo, né? Mas vibrando numa frequência muito baixa, muito lenta, né? E os animais, tudo que aqui está, vivem nessa lentidão. E nós, como viemos de um ser espiritual, onde a frequência é muito mais rápida, né? Onde as coisas acontecem de uma forma muito diferente desta, instantânea, né? Aqui estando, nós queremos ser rápidos também, como éramos lá. Daí vem a lembrança, né? Dessa esperteza do mundo espiritual, de saber tudo, né? De ter esse movimento rápido, né? Indo para qualquer lugar, fazendo as coisas de uma forma muito rápida, né? Que é o natural do ser espiritual. Aqui, essa brutal lentidão, as tartarugas andando, né? Muito lento, umas lesmas, né? Daí vem o problema de ansiedade, né? Você querer fazer as coisas mais rápidas, naquele ritmo, e não consegue. Bem provável que essa seja uma explicação muito racional, né? Desse mal da sociedade, do ser humano, né? Dessa ansiedade, né? Do querer fazer as coisas rápidas, tá certo? Porque viemos desse mundo espiritual muito rápido, e é por isso que nós queremos, né, viver nessa rapidez. Temos que parar,
é importante o parar, né? O importante é o viver nesse mundo. Vamos entender agora, né, todas essas ideias, né, que Jesus veio trazer para nós, do amor, da caridade, do viver de pouco, da simplicidade, do pensar no outro, não pensar em si, né, procurar servir e não ser servido. É o parar. É o parar, uma forma de vida que a sociedade viveu há milênios, né? Nessa busca desenfreada aí das coisas, de fazer, de ser, né? Onde nós estamos aqui fazendo uma experiência. Não precisa essa correria toda. Não precisa esse desespero. Porque nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais, fazendo uma pequena passagem aqui nesse mundo, depois nós voltamos para a casa do Pai, né? Não é necessário construir edifícios para ficar aqui o tempo todo. Tudo passa. Não crie raízes nesse mundo, né? Isso é a verdade, né? Eu vejo hoje as pessoas constroem sonhos, né? Uma casa, tem filhos, e num instantinho aquela casa nova, aqueles filhos crescem, já saem de casa, você já envelhece, e aquela casa que há algum tempo era tão linda, bonita, nova, né? Serviu, né, de lar aí para você e seus filhos, para você os criou, agora já está tudo velho, né? Caindo aos pedaços, exigindo reforma, ou esperando um momento para ser demolida. Passou muito rápido. E assim é a vida, passa muito rápido, né? E você, na sua correria, faz esse rápido do tempo, né, passar ainda mais rápido. 60 anos, 70, 80 anos, é muito pouco, né? Enquanto você está vivendo aí com 30, 40 anos, você imagina, né? Olha quanta coisa que eu posso fazer nessa vida, né? Daí os anos passam e você já não pensa mais daquela forma, né? Não dá tempo de fazer tudo aquilo que você imaginou em fazer, né? E não é necessário fazer tudo isso, né? O importante é o viver o momento na simplicidade, na humildade, no desapego, né? Buscando poucas coisas, né? Exigir poucas coisas para ser feliz. Não é necessidade de muitas coisas. E criamos tantos problemas nessa ansiedade de fazer acontecer as coisas, que atrapalhamos, né, todo o meio ambiente, né? Desestruturamos todo o meio ambiente por causa dessas nossas conquistas, né? Insanas, né? Totalmente, né? Sem sentido, né? Sem valor, né? É por isso que é importante parar. Pare, medite, né? Nós não vamos ficar aqui, não vamos precisar criar raízes, vai ser um mundo passageiro. Mais um pouquinho nós voltamos para a casa do Pai, né? E lá é tão maravilhoso, tão bonito, tão bom, né? Jesus, ele ensinou a viver o reino de Deus aqui, agora. Então, nesses lugares onde nós vamos futuramente, né, que lá é o reino de Deus, tem muitas moradas, né, onde lá você percebe esse amor, essa paz, né, de uma tal forma que você não quer mais sair de lá. De tão belo, né, bonito, né, sentindo esse amor do Pai, né. Então é o êxtase, né? Você se encontra, você, né, se vê no lugar onde lá é a sua casa. E aqui não. Aqui você não consegue se encontrar nesse lugar aqui, né, por causa, volto a repetir, de um paradigma errado
que o ser humano está seguindo há milênios, né? Uma forma de vida errada. Não conseguem parar, né, de viver esse paradigma e mudar para um outro. É isso que Jesus veio fazer, né? Veio parar, brecar, né, uma forma de vida para viver uma outra, diferente, viver o reino, né? Então esse mundo aqui é o reino de Deus também. Mas nós insistimos em não viver num reino dele. E inventamos o nosso reino, um jeito diferente, né? Mundano. Né? Por isso que estamos aqui para aprender, né? Onde tirou de nós todo esse conhecimento que nós temos, né? Esvaziou, zerou, né? O HD aqui, né? Começou do zero, vamos assim dizer, esquecendo, né? E assim nós vamos aprendendo e assimilando coisas, né? E a principal é o amar, né? Então, aprender a amar, deixar de lado o egoísmo e aprender a colocar no lugar o amor, né? Nesse crescimento, né, todo, né, nós vamos nos envolvendo ao mundo que habitamos, né, que tem um paradigma, né, entre aspas, que o ser humano criou, que não é uma boa forma de viver, né? Então esse tipo de vida que a sociedade hoje vive, né, é um tipo de vida egoísta, mesquinho, só pensam em si mesmo, não pensam no outro, né? Buscam desfrutar da natureza de uma forma totalmente insana, irracional, né? Trazendo dela tudo que é necessário e não dando condições dela se retomar, né? Se reabilitar. Tira mais do que ela pode dar. E ela não consegue, né, se refazer. Um exemplo clássico é da poluição que nós jogamos nos rios. Né? Esse rio aqui, o Rio Quilombo, que passa aqui em Sumaré, há tempos atrás, né, por aí 50, 60 anos atrás, ou até mais, eu vi histórias de pessoas que moravam aqui que pescavam nesse rio, peixes grandes, né, nadavam, né, então tinha muito peixe nesse rio, né, era água limpa. Hoje, porque o ser humano abusou, né, do meio ambiente, o rio se transformou num esgoto aberto. Então não tem vida. Esses peixes morreram todos ou foram para outros lugares, né? Aos poucos foram se afastando dessa poluição toda, né? E eu, conversando outro dia com uma pessoa que fez um curso, né, superior sobre o meio ambiente, né, em especial estudando sobre os rios, né, essa pessoa disse, se você parar de poluir o rio, se o ser humano de repente tira toda a forma de poluição que é jogada nesse rio, né, vamos supor que tire o ser humano aqui da Terra, né, não exista ser humano, né, e para totalmente a poluição do rio. Em 3 dias apenas a água se torna cristalina, né, e aos poucos os peixes vão retornando. 3 dias, apenas o planeta, né, esse planeta ele consegue se reabilitar, faz a limpeza e a vida volta, retorna. 3 dias. Mas nós não damos esse tempo, né, para limpar. Nós poluímos constantemente, né, 24 horas por dia, jogando poluição nesse rio de uma forma contínua, que a natureza não consegue se recompor. Não consegue. Por mais que ela tente, né, ela não consegue. Olha que tentativas são feitas, muitas, né, de reabilitação. Um exemplo é a chuva, né? Quando vem uma chuva muito forte, né, desce no rio, ela faz a limpeza, né? Esse rio limpa, né, leva toda a sujeira para baixo, né? E a água
se tivesse continuado a poluir, a hora que ele iria voltar ao seu leito normal, seria uma água limpa. A poluição tinha descido tudo para baixo. Mas nós continuamos a jogar sujeira e a poluição continua. O ar que respiramos também, né, tão poluído, né, as plantas conseguem fazer essa limpeza em pouco tempo. E nós não damos tempo para se recompor, né? Então, assim, continuamos poluindo de uma forma desenfreada, né? Uma bestialidade tão grande do ser humano, né? E a natureza não se recompõe, não consegue se recompor, né? Pois bem, é um paradigma totalmente errado, né? De pensar só em si, de não pensar no outro, dessa correria desenfreada, na busca incessante do prazer, né? Do prazer, do ser, né? É um egoísmo tão grande, né? Então, volta a colocar agora aí. O ser humano precisa voltar, né, ao início, né, ao princípio, e ouvir, né, os ensinamentos de Jesus, né, podemos colocar os ensinamentos do mundo espiritual, né, e através de Jesus chegou para nós, né, mas em outras civilizações pode ser por outros meios, né, mas para nós aqui chegou através de Jesus. E ele mostrou para nós, né, essa importância de pararmos, né, de mudarmos de vida, né, de modo de viver, de comportamentos, de atitudes, né, e colocar tudo isso, né, exaltando o amor. O amor por si mesmo, o amor pela natureza, o amor pelo próximo, enfim, por tudo, né. Vivendo nesse amor, daí existe um equilíbrio. Daí o organismo, né, do próprio ser humano, nosso organismo, se equilibra, daí não tem como vir a doença, porque o organismo está equilibrado, né? Então o nosso corpo, né, ele foi feito para ter esse equilíbrio. Mas da mesma forma que nós abusamos da natureza, poluindo o meio ambiente, nós poluímos também esse organismo que aqui está, de uma tal forma, né, que ele busca se equilibrar, mas são tantas porcarias que nós colocamos dentro de nós, que ele não consegue, né, se reabilitar, assim como a natureza lá fora também não consegue se reabilitar, né, por causa de tantas coisas ruins que nós colocamos dentro de nós. E coisas ruins são essas? Começa pela alimentação, né? Alimentação errada, né? Muito sal, sódio, né? Coisas embutidas, né? Que achamos que é bom, gostoso e vem trazer para nós um mal tão grande, né? Então, da mesma forma que nós poluímos o rio, nós poluímos nós mesmos. É uma poluição constante que nós ingerimos, né? Através dos alimentos, através da água, através do ar, né? Os líquidos todos que nós ingerimos, né? Os refrigerantes é uma destruição completa, né, do nosso ser, né? Tanta porcaria que tem nesses refrigerantes que, se você for ver, você não toma, é um veneno que você está ingerindo, né? E tantas outras coisas que as pessoas ingerem, né, que vão trazendo malefícios, né? E esses malefícios vão se acumulando no organismo porque ele não consegue se equilibrar e você fica doente. Então, o pior de todos eles, né, que é a essência desse vídeo de hoje, né, é sobre essa ansiedade. Então, volto a colocar esse ponto e terminar esse vídeo, né, onde eu iniciei. Então, nós não somos feitos para viver nesse ritmo de ansiedade, né? Nós temos que diminuir esse ritmo, né? Não querer fazer tudo, porque esse organismo aqui não pode, não tem condições de fazer tudo, porque você veio com essa mentalidade de cima do espírito e está nesse organismo, que é um organismo muito lento. Então, assim como você vê um cachorrinho dormindo, um gatinho dormindo, né?
ele está estruturado, né, para esse tipo de vida que aqui está, esse mundo, né, nós temos que acompanhar eles, né? Não procurar, né, ter essa correria toda. Fazer as coisas devagar, ter tempo para você meditar, né? Na alimentação também, procurar se alimentar bem, né, para não poluir esse organismo, né? Os pensamentos também, diminuir, né, essa forma de pensar e procurar viver nessa paz, né? Entrar nesse reino, né, que Jesus deseja que cada um de nós viva. Não sei se ficou claro, espero que sim. Então, queridos irmãos, fica aqui mais um pequeno vídeo, né, tentando esclarecer, tentando abrir a mente, né, das pessoas para uma vida melhor. E, como eu sempre coloco, se você não é inscrito, busque se inscrever no canal, deixe o seu like se gostou, compartilhe com alguém, com um amigo, né? Tá bom? Estou torcendo por você, viu? Rezo por vocês todos os dias. Tudo que eu faço é para que as pessoas possam entender e mudar de vida, né? Tenha certeza disso. Não quero o seu mal, pelo contrário, quero a sua felicidade. Tá bom? Peço para o Pai todos os dias, né, me iluminar para que eu possa acertar nas palavras, no que eu faço, para que eu possa dar um bom testemunho, para que o outro possa entender, abrir os olhos, né, e seguir por esse caminho tão bonito que o Pai, né, preparou para cada um de nós. Né? Peço sabedoria, como eu peço sabedoria, entendimento, né, das palavras do Pai. Entendendo você também, a sua forma de ver, de sentir, como eu gosto de entender, procuro entender as pessoas para poder ensinar melhor. Então fico por aqui, Deus te abençoe, até um outro dia, tchau, tchau.